Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do psiquiatra americano Dr. Alok Kanodia. Então, bora começar. Nas palavras dele, se você é uma dessas pessoas que gosta muito de jogar videogame, talvez você sinta como se estivesse vivendo a vida no modo hard. Isso porque enquanto outras pessoas se divertem praticando esportes ou socializando, você deve preferir ficar em casa jogando. E tudo bem, isso até pode ser divertido, mas às vezes também pode parecer que a sua vida tá passando rápido demais. Inclusive, muitas pessoas podem pensar que ter essa característica de gostar muito de jogar videogame seja uma desvantagem, uma coisa ruim. Por exemplo, eu mesmo tive essa percepção quando eu estava na faculdade de medicina e estudando para ser um psiquiatra em Harvard. Porque eu percebia que os meus colegas aproveitavam muito bem o tempo fazendo várias coisas, enquanto eu passava coisa de 10 ou 20 horas por semana só jogando. E eu chegava a me perguntar o que eu poderia ter feito nesse tempo se eu não ficasse tão envolvido com esses jogos, ou se eu não fosse tão preguiçoso, ou se eu não ficasse simplesmente procrastinando. Porque é isso que nós pensamos sobre nós mesmos, que somos preguiçosos, que não conseguimos encontrar uma motivação e que não temos disciplina. Mas a boa notícia é que nós podemos mudar isso, e a chave para fazer isso acontecer é entender que você não é preguiçoso, mas sim que os jogos afetam o seu cérebro de maneira que nós ainda não entendemos completamente. Então a primeira coisa que vamos explorar são esses dois neurotransmissores que são responsáveis por afetar o nosso humor e o nosso comportamento, a dopamina e a serotonina. Começando pela dopamina, ela é o neurotransmissor que está associado a recompensas, ao prazer e ao reforço do nosso comportamento, e geralmente é liberada como uma resposta a estímulos externos. Por exemplo, quando estamos jogando, nós estamos nos divertindo, e isso faz com que a dopamina seja liberada, o que nos faz nos sentir bem e nos deixa com vontade de jogar de novo, ou seja, ela reforça um desejo de repetir o comportamento. Já a serotonina age de uma forma diferente, pois ela é responsável por uma sensação interna e duradoura de bem-estar e confiança. Então, se observarmos bem os gamers, eles estão sempre envolvidos em atividades que liberam dopamina, mas por outro lado, eles não conseguem liberar serotonina. Logo, por consequência, isso gera uma sensação de diversão sem uma sensação real de bem-estar, o que pode fazer com que esses jogadores se sintam presos à tela, evitando interações no mundo real que exigem confiança. É por isso que sair da zona de conforto do jogo que eles estão envolvidos pode ser mais difícil, porque enfrentar a incerteza e a falta de confiança é desconfortável, é doloroso e pode inclusive levar a pessoa a se perguntar coisas como: por que eu sou tão preguiçoso? Ou por que eu sou tão patético? E esse fenômeno é um ponto bem interessante de se notar nos gamers, porque se formos colocar essa situação de outra forma, nós podemos dizer que, ao mesmo tempo em que eles desenvolvem uma dependência da dopamina, eles também desenvolvem uma aversão à serotonina. Mas para entender isso melhor, vamos fazer uma comparação com uma experiência comum. Veja, quando eu estava tentando superar o meu vício em jogos, eu comecei a praticar rafting. E o rafting em Águas Brancas é cheio de desafios e de adrenalina, ou seja, ele é altamente dopaminérgico. Então, após o rafting, mesmo com o corpo dolorido no dia seguinte, você se sente incrível por ter enfrentado o desafio, pois a sensação é de como se você tivesse conquistado algo. E isso não é um prazer imediato, mas sim uma sensação duradoura de contentamento e de triunfo, o que contrasta com a experiência dos gamers, que muitas vezes buscam a dopamina rápida, mas acabam sentindo falta da serotonina e do bem-estar que vem atrelado a ela. Um outro exemplo que posso citar é que, em outras áreas da vida, como estudar para um exame, por exemplo, existe todo um processo que vai exigir um esforço e que muitas vezes pode ser difícil, mas que no fim acaba compensando quando vem a sua recompensa, que nesse caso seria uma boa nota. Então, no futuro, quando você se forma, você desfruta da grande conquista que vem com esse esforço e recebe a ótima sensação do aumento de serotonina. No entanto, os jogadores muitas vezes não passam por esse mesmo tipo de experiência. Por exemplo, quando eu alcancei a posição 83 no ranking dos Estados Unidos no jogo Warcraft 3, que foi a melhor que eu cheguei, eu não consegui aproveitar totalmente essa conquista, porque não tinha um motivo real para comemorar isso, e ninguém ia fazer uma festa porque eu havia alcançado o top 100 no ranking do jogo. Então, mesmo depois dos meus bons desempenhos nos jogos, eu não me sentia bem comigo mesmo. Assim, o que nós vemos nos gamers é que eles têm essa dependência da dopamina, pois eles ficam entediados com muita facilidade.
Por outro lado, eles mantêm uma aversão às atividades que estimulam a serotonina, justamente por serem atividades que exigem um pouco mais de investimento no esforço ou por serem um pouco mais difíceis e principalmente por não trazerem uma sensação de prazer imediato, mesmo eles reconhecendo que realizar esse tipo de atividade os faria se sentir muito melhor consigo mesmos. Então, se você é um gamer e quer superar essa aversão a atividades serotoninérgicas, é importante começar a se envolver com elas. E o truque aqui é encontrar o equilíbrio, porque, por exemplo, se você passa a maior parte da sua vida trancado no seu quarto jogando, você não vai simplesmente querer sair e ir para uma festa ou fazer uma trilha com um grupo de desconhecidos. Certa vez eu trabalhei com um gamer que estava muito interessado em aprender mergulho livre, mas ele queria fazer os mergulhos sem equipamentos. Então o que nós fizemos foi criar trechos mais curtos, onde ele conseguisse segurar a respiração pelo maior tempo possível sem desmaiar. E com uma evolução gradativa, onde ele começou segurando sua respiração por apenas 30 segundos, ele conseguiu aos poucos alcançar resultados mais expressivos, conseguindo manter uma apneia por vários minutos. E assim ele foi trazendo para si a sensação de bem-estar duradouro, que era o principal objetivo. Portanto, tente encontrar algo que seja desafiador, acessível e mesmo que não seja necessariamente divertido, escolha fazer mesmo assim, pois é dessa forma que você vai conseguir usufruir dos benefícios da serotonina. O segundo ponto que eu quero abordar é sobre como o jogo interage com as suas emoções negativas. Veja, quando nós jogamos videogames, os jogos diminuem nossas emoções negativas, especialmente as relacionadas à amígdala, que é a parte do cérebro que governa sentimentos e sensações como medo, ansiedade e pânico. E uma coisa fundamental que você deve saber sobre a amígdala é que ela fica mais hiperativa quando estamos em estados de baixa serotonina, o que acaba resultando em emoções negativas mais intensas. Então, o ato de jogar muito, o que significa receber enormes doses de dopamina, mas sem receber nenhuma dose de serotonina, deixa a amígdala em um estado de hipersensibilidade, fazendo com que os gamers tenham as sensações de medo, ansiedade e pânico de maneira mais rápida e mais intensa do que as outras pessoas. E em casos mais graves, onde os tratamentos psiquiátricos precisam intervir, muitas vezes acaba sendo necessário o uso de medicamentos serotoninérgicos para que essas emoções sejam reguladas. Mas o que está por trás de uma amígdala hiperativa? Bem, isso pode ser devido à falta de serotonina ou pode ser devido a um desejo natural do cérebro de eliminar as emoções negativas. Porque assim, no passado, para fazer essas emoções desaparecerem, nós teríamos que sair para resolver um problema. Por exemplo, se alguém se sentisse sozinho, a solução seria interagir com outras pessoas. No entanto, com os videogames, nós podemos fazer essas emoções sumirem quase que de imediato. E aí você pode me dizer, mas isso é bom, certo? Bem, o problema disso é que quando nós desligamos o nosso circuito emocional, nós paramos de aprender. Então, se você é um gamer, pode ser que você esteja perdendo boas oportunidades de aprendizado na vida real. Porque enquanto outras pessoas ao seu redor estão progredindo, seja na educação, na carreira, nos relacionamentos ou até na família, os gamers podem sentir que estão estagnados, mesmo que estejam na casa dos 20 anos e já fazendo algum progresso. Porque a sensação geral é de que eles estão atrasados e que crescer na vida é mais difícil para eles. Portanto, os videogames afetam nossa capacidade de aprender com os erros, especialmente no que diz respeito à procrastinação. E eu digo isso por experiência própria, porque quando eu estava na faculdade, eu procrastinava e jogava muito videogame. E aí, quando o dia da prova estava perto, eu estudava igual um louco, passava na prova, mas sempre batia o arrependimento por não ter começado antes. E mesmo sabendo disso, eu sempre fazia a mesma coisa nas provas seguintes. Isso é uma coisa que muitos gamers passam na vida. Eles conseguem trabalhar intensamente em curtos períodos, mas poderiam alcançar muito mais se não fosse por essa influência dos jogos. Mas e aí, como podemos consertar isso? Bem, os gamers progridem de forma mais lenta na vida porque eles têm uma coisa chamada penalidade de experiência. Isso significa que o hipocampo, ou seja, o circuito responsável pela aprendizagem e pela memória, está prejudicado. E o principal motivador que leva o hipocampo a atuar em nossa aprendizagem é através da emoção negativa. Por exemplo, se você tem uma intoxicação alimentar em um restaurante, você não vai voltar mais naquele lugar. Da mesma forma, se você for traído num relacionamento, isso pode te causar um trauma tão grande que você pode ter muita dificuldade de voltar a confiar em alguém de novo.
Dessa forma, quando essas emoções negativas nos afetam, nós entramos em um estado de aprendizagem bastante poderoso, mas os videogames acabam desligando esse circuito negativo emocional, porque eles apenas proporcionam prazer e atuam aliviando a dor, e eles fazem isso diminuindo o fluxo sanguíneo para áreas como a amígdala. E é justamente por causa disso que nós jogamos, só que em contrapartida, isso prejudica nossa capacidade de aprender. E é isso que chamamos de penalidade de experiência. Então, qual a solução disso? Basicamente, em primeiro lugar, é essencial que você entenda que é preciso encarar suas emoções negativas ao invés de anestesiá-las. E você não precisa se preocupar em consertar ou processar essas emoções, porque no fim elas vão se resolver por conta própria. Por isso que eu recomendo fortemente que os gamers pratiquem sentir suas emoções ao invés de evitá-las. E uma coisa simples que você pode fazer para desenvolver essa capacidade é se sentar ou caminhar por uns 15 minutos quando uma emoção negativa bater. Outra prática tão eficiente quanto é olhar para uma parede por um período entre 20 minutos a 1 hora, porque quando você faz isso, você começa a perceber as emoções negativas emergindo e reforçando o que eu disse há pouco, que é o fato de que o importante nesse momento não é tentar consertá-las, mas apenas senti-las, pois a partir do momento que você conseguir aprender a tolerar essas emoções, você não vai mais precisar de coisas como videogame para usar como fuga, e como consequência, o circuito emocional negativo do cérebro vai começar a se restaurar. Então é importante que você entenda que as emoções têm um propósito evolutivo. E isso é algo que já acontece há pelo menos 5.000 anos. Desde aquela época, se um ser humano sentisse uma emoção negativa como solidão, isso forçaria a interagir com outros humanos, da mesma forma que a fome nos impulsiona a comer. E é por isso que as emoções negativas têm uma função vital para nós, pois elas nos impulsionam em direção a comportamentos fundamentais para nossa sobrevivência. E o terceiro ponto sobre como os videogames afetam o nosso progresso na vida é que eles fazem toda uma automação para nós. Isso significa que, quando nós vamos jogar, tudo já é apresentado de maneira muito clara através de tutoriais e outros recursos, desde as missões principais até as missões secundárias, com minimapa e todas as regras do jogo. Até mesmo as mecânicas do jogo podem ser encontradas facilmente em tutoriais no YouTube, e quando tudo é entregue assim de mão beijada, isso facilita demais a jogabilidade. E qual é o problema disso? Bem, é que enquanto nos videogames todas as regras já são definidas e você é guiado de forma clara para onde você tem que ir e o que você precisa fazer, na vida real, meu amigo, as coisas não funcionam assim. Inclusive, uma coisa que eu descobri quando trabalhei com gamers é que eles têm um déficit muito específico, que é a incapacidade de analisar e resolver problemas. Ou seja, eles não conseguem dividir tarefas abstratas em partes menores. E isso acontece porque os jogos já fazem esse trabalho por eles há muito tempo, fazendo com que os circuitos responsáveis por essa habilidade nos seus cérebros atrofiem. É como um músculo que não é exercitado. Se não o treinamos, ele começa a atrofiar, e é por isso que nós esquecemos línguas, habilidades e histórias. Então, nós também podemos dizer que os gamers têm mais dificuldade de progredir na vida porque eles não aprenderam a lidar com grandes metas na vida. Ou seja, coisas do tipo como ser feliz, como ser financeiramente independente ou como viver um relacionamento romântico. Isso porque eles estão tão acostumados com o fato de os jogos apresentarem todas as regras e missões de forma clara que quando eles chegam na vida real, eles percebem que não existem marcadores de missão, que as interações sociais não seguem um script pré-definido e que não existe um ponto de exclamação em cima da cabeça das pessoas indicando que eles podem ir lá e interagir com elas. Assim como também não dá para clicar no botão direito do mouse para checar seu nível de reputação ou coisas do gênero. É por isso que os gamers muitas vezes se sentem perdidos, sem saber como ter sucesso ou como alcançar seus objetivos, porque na vida real não existe um tutorial claro com todas as regras do jogo da forma como eles estão acostumados. E é também por isso que eles muitas vezes acabam pensando que o motivo de sempre procrastinarem é porque eles nunca começam algo, mas na verdade eles não começam porque eles simplesmente não sabem como começar. Isso porque durante muitos anos, quem entregava todas as instruções sobre tudo o que eles deveriam fazer foi um computador. Então agora o desafio é ensiná-los a fazer essa automação de tarefas abstratas, dividindo metas maiores em pequenas partes, assim como funciona num jogo, onde existem os checkpoints e as várias partes de uma missão principal. E a melhor maneira de fazer isso é usando as nossas habilidades cognitivas.
Então, para qualquer coisa que você queira fazer, mas que não dê para ser feita de imediato, divida em duas partes. Por exemplo, se o seu objetivo for ter uma independência financeira, divida isso em conseguir um emprego e se aposentar. Mas se ainda não tiver como fazer nenhuma dessas duas partes agora, continue dividindo. Por exemplo, conseguir um emprego envolve ter experiência e se candidatar a um novo emprego. E se isso ainda não puder ser feito nos próximos 5 minutos, divida novamente. Se candidatar a um emprego envolve ter um currículo e conseguir uma entrevista. Não tem um currículo? O que você precisa para ter um? Talvez procurar um modelo e criar o seu. E assim você pode ir seguindo esse processo até ter uma lista de tarefas muito pequenas, semelhante às missões de um jogo, onde você vai obtendo mais XP ou experiência para progredir na missão principal, ou no caso, em direção aos seus objetivos. Fazer isso é muito importante porque ensina o seu cérebro a lidar com grandes metas na vida real. Bem, com isso, nós podemos ver que jogar videogames por um longo tempo, especialmente desde a infância, pode afetar o desenvolvimento do cérebro e causar alguns déficits específicos. E um erro comum dos gamers é assumir que esses déficits são inerentes à sua personalidade, como se eles tivessem escolhido ter esses traços preguiçosos, quando na verdade esses déficits neurológicos são induzidos pelos jogos. Mas quando nós revertemos esses déficits através de práticas como a análise para a resolução de problemas e o enfrentamento das emoções, ao invés de se refugiar nos videogames, nós voltamos a ser capazes de aprender novas coisas e a diminuir essa penalidade de XP na vida real. Por fim, a última e talvez a coisa mais importante é entender que para combater a dependência de dopamina e a aversão à serotonina, é crucial se envolver em atividades que estimulem a serotonina. Pois quando desenvolvemos um senso de bem-estar e de confiança através dessas atividades, a interação com o mundo se torna menos assustadora, o que consequentemente elimina efeitos negativos e permite que os gamers joguem o jogo da vida em um terreno muito mais equilibrado. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!